liberdade de ação, podemos nos definir como espíritas. Há coisa de 2000 anos atrás os cristãos não podiam fazer isso, então devemos agradecer a Deus por essa grande oportunidade que foi nos concedida de nós podermos manifestar o nosso credo, a religião, tranquilamente, sem perseguição absolutamente nenhuma. Parabéns a todos por essa conquista, essa é uma conquista nossa, dos cristãos. Bom, o meu nome é Rafael Linhares, o nosso tema dessa noite é o céu e o inferno. Embora existam muitas moradas na casa do nosso Pai, nós moramos em 2 bairros distintos, que são o material e o espiritual. Só tem 2 bairros na casa do nosso Pai. Existe o bairro material, onde nós estamos, né, com vários planos onde a matéria impera, e temos o espiritual, onde todos nós retornaremos um dia, que é a nossa casa máter, a nossa casa maior. Nessa imensidade ilimitada, onde é que está o céu e o inferno? Primeiro nós vamos definir o que possa ser o céu e aonde ele está localizado. E segundo alguns credos religiosos, algumas religiões, eles nos dizem que o céu é um lugar fechado, onde ficam os eleitos, né? Aquelas pessoas que já galgaram, conseguiram alcançar o objetivo maior, que é a sua evolução, onde fica Jesus Cristo, onde fica os santos, né? Os anjos, e onde fica o Criador. Para nós espíritas, o céu fica na nossa mente. Eu vou dar um exemplo. Admitamos, hoje nós estamos aqui todos reunidos, admitamos que eu saísse daqui, chegasse ali na frente e tivesse um lugar que tivesse 3 caras sentados numa mesa esperando um quarto para jogar um dominó. Como eu gosto muito do dominó, hoje não jogo num bar, porque eu venho aqui pregar para não ter vício. Se eu estiver num bar jogando, se vão dizer, Rafael vai lá dizer para não ter vício, está num bar jogando e bebendo cerveja, então não se pode fazer isso, né? Embora eu goste de jogar dominó, não posso fazer isso. Mas vamos admitir que eu sentasse com eles, me desentendesse com o meu parceiro, passasse a mão no revólver e dava um tiro nele. Se eu viesse aqui fazer a palestra com o revólver na cinta, já não seria boa coisa. Mas tudo bem, vamos admitir que eu viesse. Matei o cara. Os 2 cidadãos que estavam com ele eram amigo deles. Marcaram a minha placa. Vamos dizer que fosse de noite. Eu cheguei em casa, tomei o meu banho e me joguei na cama. Moro no 8º andar. Qualquer barulhinho que eu ouvisse de sirene de polícia, a polícia vinha atrás de mim. A minha mulher deitada do meu lado estava tendo o sono do justo. Então o céu e o inferno ficam bem pertinho, gente. Depende do nosso pensamento. Eu ia ficar assustado com qualquer barulho que a polícia vinha atrás de mim, que eu tinha cometido um latrocínio, não para roubar, mas um assassinato, e ela estava na santa paz de Deus dormindo. Então isso depende do nosso pensamento. E Jesus foi muito claro que disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Qual é o nosso tesouro? O nosso tesouro é o nosso pensamento. Por quê? Tudo depende do nosso pensamento. Quando nós estivermos no mundo espiritual, nós não precisamos falar um com o outro. Nós comunicamos através da mente. E aqui hoje, mesmo no plano espiritual, nós elegemos o dia da manhã, nós já, como dizemos na gíria, nós bolamos o dia da manhã. O que é que vamos fazer? Isso é pensamento. Nós estamos entabulando o que vamos fazer. Quem é solteiro, vou namorar, vou no cinema, vou dançar, vou fazer isso. Quem é casado, vou sair com a minha esposa para jantar. Então, tudo depende do nosso pensamento. E a nossa evolução está agregada a este pensamento. Porque o que é que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que nós viemos ao planeta Terra numa missão. Ninguém vem aqui ao plano físico ou qualquer outro plano sem ter em mente e sem ter sob seus ombros a responsabilidade de ajudar o Criador a manter o nosso planeta em evolução. Nós somos corresponsáveis. Deus criou o mundo, Deus criou tudo que existe no universo, mas nós temos que administrar. Tá? Então nós nos preparamos para sermos espíritos melhores. Nessa condição, nós viemos, voltamos, vamos e voltamos milhares de vezes. Por quê? Porque nós temos que começar a galgar degrau por degrau. E temos que entender, para nós chegarmos ao famoso céu, né, que todo mundo diz, que a doutrina espírita diz o seguinte, o céu depende de nós. Se você tiver um bom comportamento, você vai evoluir. Existe a lei do progresso, a lei da evolução. Deus nos deixou isso aí. Veja bem, se nós vamos para o inferno, nós vamos ficar retidos lá, porque o diabo não vai deixar nós sair para fazer um curso de aperfeiçoamento, se não deixa. Tá? Se vamos para o céu, nós estamos no bem bom. Para que o dia do juízo final? Se nós já estamos no bem bom, vamos ser julgados por quê?
O dia do juízo final, na minha concepção, isso não é da doutrina espírita, é na minha, eu vou dizer, é só para quem está no céu rir de quem está no inferno, que vão dizer assim, ó, vocês que estão no inferno não vão sair daí nunca, né? Vão ser julgados e mais uma vez vão ser condenados. Então a segunda condenação. Por quê? Porque você, quem está no inferno, não vai sair lá, o diabo não deixa. Ora, é pregado que Deus criou os anjos, né? E Lúcifer era o seu comandante, e esses anjos quiseram passar Deus para trás, no comando do universo, quiseram passar o Criador para trás. O que é que ele fez? Pegou eles pelo fundo da calça e jogou no inferno. Vocês vão arder até o dia do juízo final. Vê quanta incoerência tem nessa orientação. Primeiro, Deus é um ser supremo. Deus perdoa sempre, mas no sentido dele. Qual é o perdão de Deus? O perdão de Deus é dado através das sucessivas reencarnações, para que nós possamos nos aprimorar. Ele não passa a mão na cabeça se meu filho está perdoado, senão ele seria conivente constantemente com os nossos erros. Ele nos dá oportunidades, não, errou, vai ter a oportunidade de corrigir. O perdão é a correção de nós mesmos, por nossa parte, nós temos que corrigir as barbáries que cometemos. Claro, sempre com a coordenação de Deus. Ele nos permite nós voltarmos para nós corrigirmos tudo aquilo que fizemos. Então, se os anjos foram criados anjos, então lá no mundo espiritual já não existe então, essa justiça divina que é reta, é igual para todo mundo, porque ele criou alguns anjos e botou nós para sofrer aqui embaixo. Que Deus é esse? Agora, se nós levarmos em consideração que os anjos não podem ter errado, porque se os anjos erraram, Deus errou na criação deles, porque criou seres especiais e eles não eram tão especiais, então ele se enganou. Deus se engana? Não. Deus não se engana. Deus erra? Não, não erra. E Deus perdoa? O perdão dele é diferente. Ele ensinou a Jesus, e Jesus ensinou a Pedro, e Pedro passou para os apóstolos, que passaram para a imensidão de seres humanos encarnados e até desencarnados, que nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Na primeira oportunidade que os famosos anjos erraram, Deus pegou pelo fundo da calça e jogou ele no inferno. Quer dizer, faz o que eu digo, não faz o que eu faço? Veja quanta incoerência tem nessa orientação. É a mesma incoerência que diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, nada me faltará é o seguinte: se lá em casa está faltando arroz, eu digo para o Senhor, que é meu pastor: Senhor, está faltando arroz aqui em casa, daqui a pouco chega um espírito de luz, ó, 5 quilos de arroz aqui do bom para ti. Isso é nada me faltará. Agora, se nós levarmos em condição que a tradução é o Senhor é meu pastor e não me faltará, aí é outra coisa. Ele não me faltará porque ele sempre me dará apoio, sempre vai me orientar, sempre vai me instruir, sempre vai me incentivar, mas no lado espiritual, para nós possamos cuidar do nosso corpo físico. O que é o nosso corpo físico? O nosso corpo físico não passa da casa temporária do espírito. E o que é essa casa temporária? É como se Deus alugasse uma casa para nós, que é o corpo físico. Aí ele cobra aluguel, o aluguel que ele cobra é a nossa perseverança no bem, as nossas virtudes, o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, auxiliar através de ombro amigo para a pessoa chorar suas mágoas, derramar suas lágrimas, através da caridade. Esse é o aluguel. Se nós fizermos isso bem, nós vamos devolver a casa, depois do desencarne, da morte, em condições normais. Dá um infarto, é normal, o coração parou. Agora, quando nós não fizemos, não cuidamos desta casa, essa casa vai ter cupim por tudo quanto é lado, é uma casa de madeira. E aí o que acontece? Dá câncer aqui, dá problema na próstata ali, dá problema ali. O que é isso? Nós não cuidamos da nossa casa, porque nós temos que cuidar do corpo físico como cuidamos do espírito. Jesus foi muito claro, disse: cuidar do espírito sem descuidar da matéria, porque a matéria é a casa do espírito. Todos nós viemos e escolhemos o que precisamos para nós recuperar dos problemas do passado. A escolha é nossa, nós temos o livre-arbítrio de escolha. Logicamente, nós vamos sentar na mesa da reencarnação, tá? Um departamento reencarnatório, lá vai estar o nosso anjo guardião, lá vão estar o outro espírito que vai reencarnar conosco. Quando se diz que espírito não tem sexo, é nessa hora que não tem sexo, que pode se reunir o espírito de 2 homens da última encarnação
e um vir como mulher. Agora, quando nós morremos, vamos dizer, eu estou aqui, dou um infarto e morro, vou para o mundo espiritual lá, eu vou continuar sendo Rafael, eu vou me chamar de irmão, mas vou continuar sendo Rafael, não vou ser a Rafaela. Continua. Agora, na hora de encarnar, eu posso voltar como Rafaela, assim. É na hora de reencarnar que nós não temos, que espírito não tem sexo. E nós escolhemos quando já estamos preparados, quando temos condições de saber o que precisamos para a nossa evolução. Porque se nós não estivermos preparados, o que é que vai acontecer? Eles vão perguntar, Rafael, tu vai reencarnar, o que é que tu queres fazer se quer acabar com a minha dívida toda? Eu digo, aí eles vão dizer isso para mim, vem cá, mas tu tivesse 500 encarnações e pagasse 0,5% agora, numa queres pagar 99,5%? Não vai dar, né, meu filho? Não é possível. Então dá, não dá. E quanto tempo tu precisa ficar na Terra para pagar a tua dívida? Só precisa de 500 anos. 500 anos teu corpo físico não aguenta, meu filho. É 80, 85, 90, estourando a boca do balão, 100. Então, veja bem, quando nós não estamos preparados, nós não vamos saber escolher. Agora, quando estamos preparados, aí nós participamos. Mas tem espíritos que, às vezes, eles sabem. Quando nós estamos na espiritualidade, nós soubemos das barbáries que cometemos aqui embaixo, que eles nos mostram. Então, tem espírito que, quando chega, é chamado para a reencarnação, e eu vejo bem como funciona bem o livre-arbítrio. É chamado um espírito, vamos dizer, eu morri, passei um tempo lá em cima, me chamaram para reencarnar, eu cometi umas anormalidades aqui, se eu for lá para baixo, o negócio não vai ser fácil. Aí o Rafael, está na tua hora de reencarnação? Não dá para dar uma prorrogada? Está, tudo bem, prorrogando, saí dali satisfeito, fiquei mais uns 60 anos, não é logo no outro dia não. Aí me chamou outra vez, Rafael, está na hora de tu voltar? Não dá para dar uma esticadinha? Está, tudo bem. Mas chega uma hora e disse, não, meu filho, é quando se fala, lá no livro espírita, diz que é reencarnação compulsória. O que é reencarnação compulsória? Dedo na moleira, que se chama aqui, né? Vai. Tá. Nessa hora nós perdemos o livre-arbítrio. Por quê? O livre-arbítrio é o nosso direito de decidir o que nós queremos. Nessa hora você não está decidindo, você está vindo na marra. Então, veja bem, nessa hora nós perdemos. E não é porque eu recebi a ordem para reencarnar com o dedo na moleira, eu recebi hoje, vou reencarnar amanhã de manhã. Não é assim. Às vezes eu levo os 40, 30 anos, 20 anos, 50 anos, leva um tempinho, tem que preparar o espírito. Nesse tempo ele fica sem o livre-arbítrio. Por quê? Porque se nesse tempo ele tiver o livre-arbítrio, ele pode cometer uma série de anormalidades. Ele está vindo obrigado, ele não quer, está revoltado, então pode cometer uma série de irregularidades. Então ele fica sendo cuidado, perde o poder de decisão. Ele fica sendo comandado. Quando ele volta, que a parteira, o médico dá o tapinha na bunda da criança que ela chora ali, está na hora que incorpora o espírito, ali ele pega o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio que fica condicionado ao tamanho da criança, a idade. Quer dizer, qual é o livre-arbítrio que ele tem no momento? A primeira coisa que o bebê faz, que não precisa ninguém ensinar, é comer. Porque botou deitado em cima da mãe, ele sentiu o cheirinho do peito e... Né? Só empurrar ali e já vai chupar. Quer dizer, não precisa ensinar. Para comer, ninguém precisa aprender. Tem que aprender tudo, menos a comer. Bom, então, nessa hora, a criança recebe o seu livre-arbítrio de volta. Livre-arbítrio que é uma condição de criança. Ele vai decidir sobre as necessidades da idade dele. À medida que nós vamos crescendo, esse livre-arbítrio vai se expandindo e nós vamos começar a tomar nossas decisões. E aí é que o problema complica, né? Porque nós tomamos tanto decisões corretas como decisões erradas, né? E grande parte de nós comete muitos erros ainda, porque nós estamos num plano de provas e expiações. Nós não estamos ainda num plano de regeneração. Quando passarmos esse plano, e isso deve acontecer daqui a 1 milhão de anos mais ou menos, todo mundo diz que em 2057 não é assim, gente. 2057 está ali. Hoje também falta 34 anos para 2057. Não dá para arrumar a população toda. Veja bem, agora estão reencarnando, estão retornando ao mundo físico irmãos que têm seríssimos problemas do passado e estão vindo, pode dizer assim, pô, parece que o povo está piorando, né? O comportamento humano está piorando. Não, o comportamento está melhorando. Acontece o seguinte, estão vindo aqueles cidadãos que ficaram milênios lá paralisados e estão vindo como uma penúltima oportunidade de reencarnação para ver se eles não vão ter que ir para mundos primitivos. Não é, veja bem, ensina-se que o espírito não regride. Regredir no sentido de entendimento e melhora, percepção,
das coisas, saber o que é certo e o que é errado, mas nós podemos ser mandados, hoje nós estamos num plano de provas e expiações, podemos ser mandados encarnar ou reencarnar num mundo primitivo. Por quê? Nós levamos toda aquela nossa base de conhecimento para ajudar aqueles irmãos ainda atrasados, mas nós vamos ter que aprender muito da moral, muito do fator moral que ainda não temos. Normalmente nós perdemos exatamente na moral, né? Nós muitas vezes não queremos acreditar nas coisas, mas é isso que acontece. Bom, Jesus, quando disse, a cada um será oferecido segundo as suas obras, ele mostrou para nós que nada se recebe gratuitamente. A gente vê alguma religião dizer assim, Jesus veio, morreu para derramar o sangue e nos salvar. Jesus não disse isso. Jesus disse, a cada um será oferecido segundo as suas obras. O que é isso? Trabalha que tu consegues. Não é através, se eu aceitar Jesus, estou salvo. Não é assim. Você só vai se melhorar e nem é salvar, que nós não estamos perdidos. Né? Nós estamos volitando como espíritos ou caminhando como seres espirituais dentro daquele contexto da nossa evolução. Ninguém está perdido. Nós somos filhos de Deus, continuamos indo em direção à luz, ninguém está perdido. Então não tem esse negócio de se salvar. Não, nós só vamos nos melhorar à medida que nós entendermos todos os ensinamentos de Cristo. Não é aceitar o Cristo. Eu aceito o Cristo, mas eu atropelo o cidadão ali por querer, brigo com o meu vizinho, passo o cidadão para trás, no tempo que tinha cheque, passo cheque sem fundo. Quer dizer, não estou construindo nada. Mas eu aceitei Jesus. Não resolve você. Jesus disse, a cada um será oferecido segundo as suas obras. Outra coisa que ele disse muito importante, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele não disse se não ressuscitar, gente. É se não nascer. E nascer, nós dependemos de entrar num útero feminino, porque o homem, a espécie masculina não tem útero, então não dá para nascer de um ser masculino. Então temos que ir para dentro do ser feminino. Nós temos que nascer dali. Aí você pode dizer, mas o planeta tem 4 reinos, que é o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. E 2 não precisam, não. Todos precisam. Tanto o animal quanto o hominal depende de mães para poder voltar à Terra. A reencarnação, vamos assim, retornar. O vegetal, que é as flores, as plantas, também precisa ir para dentro do útero. E o mineral também. Que útero é esse? O útero se chama Mãe Terra. É o maior útero que tem na natureza. Você pega uma semente de qualquer coisa, bota aqui em cima, pode deixar um tempo, ela não faz nada. Agora pega essa sementinha, bota ela na terra, rega direitinho, bota um estrumezinho, vê se ela não vai dar uma árvore. É o útero da natureza. Então todos nós dependemos da passagem por esse útero da natureza e o útero das mulheres. Mulheres também é o útero da natureza. É aí que nós vimos. Então nós, homens, e até as mulheres também, porque as mulheres de hoje foram homem ontem, os homens de hoje podem ter sido mulher ontem. Então, nós temos que entender que existem 2 seres especiais no universo. Um é Deus que nos criou como espírito e nos permite nós voltarmos à Terra tantas vezes quanto for necessário. A segunda é a nossa mãe. É o ser mais importante que nós temos no planeta Terra. Se os filhos soubessem o valor de uma mãe, beijavam-na todo dia os seus pés antes dela se levantar. Elas podem dizer, mas beijar os pés, por que não o rosto? São aqueles pés que foram o nosso primeiro Uber, que quando nós não caminhávamos, ela botava nós no colo, levava no médico, levava no farmacêutico, levava na farmácia, levava na escola, no jardim de infância, sempre andamos de Ubermãe. Então, esses pés, essas pernas, esse ser, é qualquer coisa de extraordinário. Eu sempre digo, há muitos filhos que deveriam perder a mãe, não morrer não, mas perder por um tempinho assim. Deixar uns 2 ou 3 dias a mãe desaparecer, mas não desaparecer. Deus chega aqui e retirar, deixar ela vivinha só num plano assim especial, onde ela fosse bem tratada, que tem filho que trata muito mal a mãe, para ver como é que ele ia se virar, como é que ele ia entender uma vida sem mãe, e depois devolvê-la para ele dar valor. A mãe é coisa extraordinária, gente. Só pode, aqui tem um monte de gente, mais ou menos, que tem uma certa idade, já perderam a mãe. O jovem ainda tem mãe, normalmente tem mãe, não é sempre. Mas sabe o que é perder uma mãe? Perder uma mãe, gente, é perder o rumo, é perder a bússola, é perder o GPS, é perder o sinal da vida. Só existe um jeito, perdemos a mãe, vamos nos agarrar a Deus, pedindo que ela seja feliz. Não adianta nós tratarmos mal a nossa mãe,
e quando ela morrer, nós estamos lá na beira do caixão chorando pitangas, como se diz. Não adianta isso. Nós temos que tratá-la enquanto ela está viva. E quando ela morrer, não ficar chorando e pedindo. Essa semana ainda, há uns 15 dias atrás, morreu uma senhora que era amiga da minha família, e nós íamos num centro espírita junto, e o filho e o marido vieram falar comigo, dizendo, nós estamos entristecidos com Deus. Por quê, meu filho? Porque levou a minha mulher e disse, e a mãe do meu filho, senhor, eu quero só saber o seguinte, é a primeira mãe que morreu? Não, já morreu uma pessoa. Então, meu filho, não é exceção, não existe exceção para Deus. Nós viemos aqui cumprir uma tarefa, cumprida a tarefa, você tem que voltar, a casa nossa não é aqui. Jesus foi o próprio a dizer, meu reino não é deste mundo. Olha, se o reino de Jesus não é deste mundo, e ele é nosso irmão, onde é o nosso reino? Nosso reino é o reino espiritual. Nós estamos aqui só de passagem, é uma passagem efêmera, temporária, vagarosa, é pequena. É o tempo, é como se nós estivéssemos na escola. O plano material é uma escola do Espírito. Nós viemos aqui exatamente para aprender. Ninguém se forma, ninguém entra na escola hoje, no jardim da infância, e amanhã, no segundo dia de escola, já sai com diploma de pós-graduação. Não tem. Isso não existe. Tem anos e anos de escola, sacrifício, não existe benefício sem sacrifício, tem que estudar muito, tem que ter disciplina com a escola para poder aprender, porque não adianta, vai para casa, não faz os deveres de casa, vem para a escola amanhã, tem aula de português, traz o caderno de matemática, aí não dá, né? Então, nós temos que saber nos comportar, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Esse é o papel que nós trazemos nesta encarnação e nas próximas que nós viremos. Todas as encarnações serão revestidas de responsabilidade. O inferno não foi criado por Deus, porque Deus não iria criar, veja bem. Deus não ia criar um ser tão importante quanto as mães, dar-lhes oportunidade dela fecundar e ter filhos, e depois a mãe, quando morrer, vai para o céu e o filho vai para o inferno. Essa mãe vai continuar chorando eternamente. Isso é papel de Deus? Não. Então, o que acontece? A doutrina espírita nos esclarece muito bem. Nós temos um lugar chamado erraticidade. Erraticidade é um plano onde todos nós que precisamos reencarnar ficamos. É como se fosse assim, esse grande salão aqui, como se aqui fosse a erraticidade. Nós estamos esperando a hora de voltar. Não tem inferno. Mesmo porque o inferno vai interromper a nossa fase evolutiva. Se nós vamos ficar até o dia do juízo final, nós não vamos evoluir, porque o diabo não deixa nós estudar. Não tem evolução. E onde é que fica a lei de Deus? A lei de Deus é soberana ou a do diabo é superior? É isso que nós temos que pensar, gente. A lei de Deus será sempre superior. Então, todos nós não vamos para o inferno, não. Nós podemos cometer as maiores barbáries, não tem inferno. Você pode ir para um lugar dentro do plano da erraticidade que chama-se Vale dos Suicidas, Vale dos Assassinos. Mas eu posso perguntar assim para vocês, pode dizer, bom, mas esse Vale do Assassino é muito acima, muito abaixo. Eu pergunto a vocês, vocês nunca viram, hoje é mais difícil ver, porque hoje os cegos têm aquela bengalinha que indica, mas no meu tempo que eu era guri, não tinha aquela bengalinha, então às vezes um cego precisava atravessar a rua, a gente pegava no braço dele e atravessava, né? Ajudava, às vezes a calçada era ruim, tinha muito buraco, ajudava. Ali dá para entender o seguinte, ali vamos dizer assim, vamos dizer que eu fosse cego, aquela senhora ia me guiando. Ela, com os olhos dela, ela está tendo o céu ao seu dispor, todo o universo para ela apreciar a beleza que Deus nos deixou, e eu não enxergo, então eu estou no inferno da visão, mas estamos no lado, então o inferno e o céu é pertinho, gente. Nós temos um exemplo de Lázaro. Lázaro, pobre, miserável, deitava na calçada, na porta de um rico, e via ele se fartando no café da manhã, e pedia, eu quero uma migalha do teu pão. Ele nunca deu. Morreu o Lázaro, todo cheio de impureza nas pernas, né, infecção, e foi para o mundo espiritual. E o rico também morreu. Um dia o rico olhou para cima e viu o Lázaro passando com Abraão. Isso aqui, essa lição, tem dois ensinamentos distintos. Primeiro, se ele olhou para cima e viu o rico transitando com Abraão, é a prova que o céu e o inferno não é tão longe, que ele não estava de binóculo. Não, o rico não estava de binóculo, não dá para usar binóculo, o dinheiro não compra binóculo lá em cima, então dava para ver a olho nu que ali em cima tinha um cidadão
tinha um bem-aventurado. Aí ele pediu, pai Abrão, pede, eu preciso de água, eu estou com sede, meu filho, tudo que tu precisava, tu ganhasse na terra. Então pede para o Lázaro para molhar o dedo numa poça e passar nos meus lábios, tudo que tu precisava, tu ganhasse na terra, eu não soubesse aproveitar. Então manda dizer para os meus irmãos para não cometer os mesmos erros que eu cometi, para não sofrer como eu estou sofrendo. Vejam bem, ele pediu para mandar os espíritos. Então tem religião que diz que é proibido de falar com os espíritos. O próprio rico, dentro da Bíblia, diz para ele ir lá embaixo, pedir para algum espírito de luz lá no plano espiritual, dizer para os irmãos dele para não cometer aquela irregularidade, senão ir sofrer o que ele estava sofrendo. Então é uma prova que pode se comunicar. É uma prova que o céu e o inferno é pertinho. O céu e o inferno depende de nós. Se nós nos colocarmos do lado da bondade, do amor, da compreensão, da caridade, do respeito, e estudarmos, porque nós temos dois tipos de fé, a fé raciocinada e a fé cega. A fé raciocinada, o que é? É aquela que você sabe que acontece tal coisa porque você conhece. Há pouco tempo um evangélico perguntou para mim, o senhor acredita na reencarnação? O senhor acredita? Não, tenho certeza absoluta. Se eu fosse um cara que não estudasse, pois é, eu acho que eu acredito, estou meio assim. Então, gente, eu sempre oriento aos nossos irmãos cristãos e espíritas. Gente, estudar é importantíssimo. Você vai saber o que está fazendo, você vai saber de onde veio, vai saber o que está acontecendo nesse momento, vai saber o que vai acontecer no futuro. E às vezes a pessoa quer saber, o que será que eu fui no futuro? Faz uma análise, uma introspecção, quer dizer, vai para dentro de você e faz uma análise que você é hoje é que foi no passado, não tem muita diferença não. Nós somos hoje o que fomos no passado. Se nós somos hoje rebeldes, fomos rebeldes no passado. Ninguém fica santo de uma hora para outra. Não é porque reencarnou que vai ficar um santo. Nem que morreu, quando chegar no mundo espiritual, aqui faz uma barbaridade, comete uma série de erros. Aí as pessoas perguntam, você acha que ele foi para o céu? Gente, para. Como vai para o céu? Isso não tem jeito. E não é ir para o céu, não é assim, não é morrer e sair voando, não. Nós temos, muitas vezes, dependendo das circunstâncias, nós ficamos em cima da nossa sepultura por 7 dias. André Luiz, é só ler os livros dele, está escrito lá. Ele ficou 7 dias em cima da sepultura. Por quê? Porque ele foi considerado um suicida, veja bem. Bom, mas ele teve um câncer no intestino, teve doenças venéreas. Quando chegou lá foi recebido como um cidadão suicida. Por quê? Porque ele cometeu as maiores barbaridades contra a casa em que morava aquele espírito, que era o corpo físico dele. Ele bebia, ele fumava, ele tinha relação sexual assim em abundância, e na época não tinha camisinha, mas tinha doença. Tá? Então veja bem, ele foi considerado um suicida. Então esses muitas vezes sentem inclusive os vermes comendo assim, entrando pelo nariz, entrando pela boca, pelo ouvido. Minha filha, beliscando o cidadão todo o corpo. Então a pessoa fica desesperada. Esses são os suicidas. E muitos suicidas, eles ficam ainda mais preocupados, porque nós temos o corpo carnal, a matéria, temos o perispírito e o espírito, né? E quando nós morremos, o corpo carnal está deitado, mas o perispírito e o espírito estão de pé, não deitam, não estão deitados junto com o corpo. Aí o espírito olha para baixo e vê o corpo, porque o corpo carnal é uma cópia do perispírito, é uma forma, o perispírito é uma forma do corpo carnal, ele olha para baixo, bom, mas eu estou vivo, como é que eu me matei? Esse é o problema, essa é a tristeza. Ele se matou, mas volta em casa, né? Se der, né? Alguns votam, outros não votam, mas se der, ele volta em casa. Chega lá e já tem alguém sentado na mesa do lugar desse. Pô, mas para aí, que negócio é esse? Não, meu lugar não, eu sou o pai de família, manda o cidadão sair, pode ser um filho, pode ser um genro, uma filha. A pessoa nem dá bola, não está vendo o espírito. E aí ele fica revoltado. Nós temos uma história de um cidadão que, segundo ele viajou para o Japão. Passou um tempo, ele voltou. Quando voltou, ele tinha uma fazenda, tinha lá as porteiras, o gado, o carro de boi, aquele negócio todo de fazendeiro. Quando ele voltou, não tinha mais a porteira, a fazenda, aquelas casas velhas que tinha, aquele rancho que foi tudo derrubado, fizeram uma porção de casa uma em cima da outra, eles fizeram uma porção de casa uma em cima da outra. E eu, como dono, ninguém me perguntou se eu concordava, se eu queria vender.
Eu acho que tomaram as minhas casas, fui reclamar para cada morador, disse, não, meu filho, tu estás no meu terreno, ninguém dava bola para mim, saía conversando. Claro, ele tinha morrido e não sabia. Quando nós morremos e não soubemos, é uma tristeza. Muitas vezes a pessoa diz assim, ó, morrer no coração é uma beleza, porque dá só aquele baque. Não, às vezes não é bem assim, não. É que nós demos um baque, morremos, e nós estamos vivos agora, é a mesma coisa. Eu estou aqui fazendo palestra, dou um baque, cai duro aqui. Aí daqui a pouco eu me levanto, não caí, o espírito não caiu, eu quero continuar, aí todo mundo sai, vem aqui olhar o corpo, mas o que, né? Eu estou vivo. Então veja bem, gente, quem morre de repente é um baque. Aquele que morre devagarzinho, sofrendo, para o espírito é muito melhor. Para a matéria, para os parentes, não, o sofrimento da matéria é muito triste, a gente vê, né? Mas para o espírito é melhor. Não é que o espírito precise que o corpo sofra. O espírito precisa que nós amadureçamos o nosso pensamento a respeito de quem nós somos, o que devemos fazer, para onde vamos, o que fizemos, preparar um histórico, né? Um currículo da nossa passagem nessa encarnação, para apresentar no mundo espiritual. Esse é o nosso problema. Veja bem, na questão 131 do Livro dos Espíritos, na questão 131 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos mentores se há demônios, no sentido que se dá essa palavra. O que é que recebeu de resposta? Se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom, criando seres infelizes por toda a vida? Veja bem, quer dizer, Deus cria nós simples e sem conhecimento, não para sofrer, para sermos felizes. Aí é criar o demônio que vai sofrer a vida toda. Que Deus seria isso? Um Deus perverso? Isso tem lá no Velho Testamento. No Velho Testamento tem Deus que manda o pai matar o filho, que é o Deus dos exércitos, que estimula a bater toda uma população de uma região. Esse era o Deus do Velho Testamento, o Deus de Moisés. Tá? Tanto Moisés foi pegar as tábuas dos 10 mandamentos, né, no Monte Sinai, e quando ia descendo, o pessoal estava batendo tambor, como é na Umbanda, sem nenhuma crítica à Umbanda, que eu já fui umbandista também. Estava batendo tambor e dançando ao redor de um bezerro de ouro, que era o Deus deles. Ele tinha dito que não era para fazer isso. Quando ele voltou, ele ficou muito aborrecido, pegou as tábuas dos 10 mandamentos, jogou em cima de umas pedras, e isso a Igreja Católica não diz que as pedras dos 10 mandamentos é segunda via, nunca disseram para nenhum de vocês. Tá? E aí ele chamou assim, quem está do meu lado, embainhe a sua espada e venha para o meu lado. Aí um cidadão botaram, quem estava do lado dele, botaram não aqueles que estavam dançando. Ele tinha trazido a tábua dos 10 mandamentos, que dizia no 5º ou no 4º mandamento, não matar. Aí ele disse para o cidadão, eu quero que vocês peguem a espada e cortem o pescoço de todos eles que dançaram em redor do bezerro de ouro. Gente, isso está na Bíblia, viu? Não é invenção minha, está na Bíblia, é só você ler. Tá? Corte. Segundo a Bíblia que eu tenho, foram mortos 3.000 pessoas no dia cortado o pescoço. Mas ele tinha trazido a tábua dos 10 mandamentos. É por isso que Jesus nos disse que nós devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Mandar matar não é amar. A gente vê às vezes, tem feminicídio, o marido que mata a mulher que mata o marido, eu não sei, a mulher quando mata o marido não é feminicídio, deve ser outra coisa. Mas mata, né? E ele diz assim, não, matei por amor. Gente, o amor só constrói, o amor não destrói. O amor é uma coisa soberba. O problema é que nós, materializados, nós seres humanos, nós estamos acostumados ao amor possessivo, o amor posse, vamos dizer assim, aquela ali é minha filha, acabou, e a minha filha ninguém toca. Não, ela é minha filha nessa passagem, na outra não foi, talvez não foi nada meu, e na próxima talvez nem seja. Então, nós casamos com uma mulher, fizemos um contrato. O que é que esse contrato está prevendo? É para que nós possamos, debaixo do mesmo teto, nos reconciliarmos dos passados que nós tivemos, que não foram tão benéficos assim para os dois espíritos. E vem junto conosco espíritos que vêm como nossos filhos para aprender a lição do amor. É debaixo do mesmo teto que se aprende. E Jesus, lá em Lucas 12:13, ele disse o seguinte, o que aprendeis debaixo do teu teto, falarás ao mundo de cima do telhado. O que é que ele quis dizer com isso? Veja bem, na época de Jesus, o que é que ele falava? Ele falava para uma multidão de 120 pessoas. Ele disse que vocês vão falar de cima do telhado. Internet, televisão, rádio,
jornal, revista. Isso é falar de cima do telhado. Eu vou abranger um monte de gente, o mundo todo. Então, estou falando de cima do telhado, estou falando para uma multidão imensa e incalculável. Isso ele disse. Bom, tá. Gente, o que é que era demônio antigamente? Veja bem, Sócrates era um cidadão que veio 450 anos antes de Cristo. 470. E Platão veio 428 antes de Cristo. O Sócrates foi professor do Platão. Ambos diziam, o meu daimon, porque demônio para nós, em grego era daimon. A tradução veio para demônio. Então, daimon, em grego, na Grécia Antiga, era um espírito inteligente, para o bem ou para o mal. Tanto é que Sócrates diz assim, o meu daimon tem me ajudado muito, quer dizer, o meu demônio tem ajudado muito. Era um espírito inteligente. É a mesma coisa, nós não vimos um monte de gente encarnada como nós, que são inteligentérrimos, mas alguns para o mal, outros para o bem. Então o demônio é assim, o demônio é um espírito inteligentérrimo, mas não foi criado por Deus como demônio. É a mesma coisa, o Hitler mandou matar 6 milhões de judeus. Vocês acham que ele vai ter um acolhimento no mundo espiritual como nós que não matamos ninguém? Não pode ser, não. Onde é que estaria a justiça divina? Ele vai ser um demônio? Não. Ele vai ficar passando por um período progressivo de melhora, de aprendizado para voltar à Terra. Muitas vezes, quando a gente vai numa maternidade, vê nascer uma criança toda aleijadinha, toda cheia de problema, eu quando ia dizer assim, pô, Deus, parece que Deus não é justo. Não, ali está a justiça, porque se deixasse ele vir perfeito, ele ia cometer as maiores barbaridades outra vez. Vem todo aleijado de problemas mentais, físicos, cego, surdo, mudo. Por quê? Porque é um período em que o espírito precisa estar alicerçado numa planta ou numa casa que não lhe dá condição de locomoção para ele não cometer as maiores barbaridades. Vejo que Jesus, lá está em Mateus 16, 21 a 23. Jesus estava falando com Mateus e disse, eu tenho que voltar para Jerusalém para que os sacerdotes e o pessoal que anda à minha procura possam me prender e matar. Aí eu penso, mestre, mas isso não pode acontecer contigo. Aí Jesus, Pedro, você não conhece as coisas de Deus, só conhece as coisas do mundo físico. Você me envergonha, você é um Satanás. Isso é só vocês ir lá na Bíblia, Mateus 16, 21 a 23. Jesus chamou o Pedro era o apóstolo de Satanás, ele era o diabo? Não. O que era? Um espírito que estava se opondo aos acontecimentos que vêm de Deus. Então, Satanás, demônio, tire isso da cabeça. Isso é criação nossa, é a mesma coisa. Me dá mais um minutinho só para me acabar, senão você me expulsa daqui. É a mesma coisa que nós falarmos sobre nós temos céu, inferno e purgatório. Tá? O purgatório, gente, foi criado em 593 depois de Cristo. Foi criado. A igreja reconheceu o purgatório. Ora, se reconheceu o purgatório, porque o purgatório existia. E por que não tinham visto antes? Isso foi uma criação do ser humano. Porque Jesus Cristo diz que Jesus Cristo desceu ao ponto mais baixo da terra para recuperar os espíritos bons que o estavam esperando. O ponto mais baixo da terra é o inferno. Bom, mas se existia o purgatório, por que não esperaram no purgatório, esperaram no inferno? Vejo quantas barbáries, como nos enganam. E isso também está em... Deixa eu ver. Isso aqui está... Vou dizer já para vocês. Evangelho... Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 9. Isso está escrito lá. Que, inclusive, que Paulo subiu ao terceiro céu. O céu não existe degrau. Existem planos espirituais. Como disse Jesus, há muitas moradas na casa do nosso Pai. E nós, graças a Deus, estamos morando numa que futuramente passará para regeneração. E que possamos todos nós, de mãos dadas, seguirmos as orientações divinas e subirmos alguns degraus na escala evolutiva e chegarmos ao plano maior, que é ver a luminosidade divina. Muito obrigado a todos, que Deus nos proteja.